Nunes e o Robson da Silveira. Paulo, onde você anda nesse momento? Muito boa tarde. Tudo bem, Cláudio? Boa tarde para você, boa tarde para Yasmin, também para todos que estão nos acompanhando na tela da RDC TV. Hoje, a nossa primeira pauta é uma pauta de alerta também que vai servir de orientação para quem está nos assistindo, ainda mais agora no inverno também. Então, é a pauta do dia, que nós estamos no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, aqui na capital gaúcha, e quem vai nos atender é o 1º Tenente Wagner da Silveira. Ele vai conversar com a gente, falar um pouquinho sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, como é que tá acontecendo, né, esse trabalho que é tão essencial e que a gente acompanha, né, Cláudio e Yasmin, e o Wagner agora, Wagner da Silveira, vai nos explicar um pouco como é que é o trabalho. Tudo bem, Tenente? Boa tarde, prazer, obrigado por nos receber aqui no Corpo de Bombeiros e falar um pouquinho, né, da rotina de vocês, que é uma rotina tão essencial para toda a população, né? Eu que agradeço, uma boa tarde, Paulo, a todos que estão nos acompanhando, né? Nós estamos sempre à disposição para esclarecer e prestar informações úteis à comunidade. E conta pra gente um pouquinho como é que é a rotina de trabalho aqui no Corpo de Bombeiros, né? Não só no batalhão aqui, mas de um modo geral, né? Como é que é a rotina de trabalho de vocês? Os turnos dos bombeiros que atendem socorro, eles duram em torno de 24 horas. Então, às 8 horas nós assumimos o serviço, que é um termo que nós usamos. Nossa primeira medida, né, a primeira prática é conferir todos os materiais que estão disponíveis para atendimento de emergências. Nós depois fazemos refeições, realizamos treinamentos dentro de um cronograma. Além disso, fazemos atividades internas, né, de manutenção do aquartelamento, manutenção dos equipamentos novamente. E a qualquer momento nós podemos ser acionados. Então nós paramos qualquer atividade, seja uma refeição, seja um momento de descanso, para embarcar no caminhão de forma rápida, em até 1 minuto, para atender onde nós somos solicitados. E como é que tem sido com a pandemia? Não chegou a mudar tanto a rotina de vocês? Imagino que daqui a pouco pode até aumentar ocorrências com o pessoal mais tempo em casa. Como é que tem sido desde esse início da pandemia do ano passado? Então, nós mantivemos as nossas rotinas, só tomando os cuidados necessários em relação à pandemia. As ocorrências continuaram, né? E nós entendemos o seguinte, que as pessoas ficaram mais em casa, então a característica das ocorrências, elas se alteraram em termos de quantidade, né? Então, o bombeiro não parou, o bombeiro continuou trabalhando com intensidade. Nós estávamos conversando antes de entrar no ar aqui, é que a média de ocorrência diária, assim, uma média de pelo menos uma ocorrência por dia. Então, Porto Alegre é muito grande, nós temos 7 unidades de combate urbano, unidade de salvamento específica, especializada em salvamento. A média agora eu não sei te informar, mas nós pelo menos atendemos uma emergência em Porto Alegre por dia, né? Nos dias muito calmos, é muito raro nós não termos atendimento. E não é só incêndio, por óbvio que o Corpo de Bombeiros também acaba atendendo, né? Tu estava também explicando um pouco fora do ar de como é que funciona esses atendimentos. São vários tipos de ocorrência que vocês acabam atendendo, né, Tenente? Sim, a resposta de emergência, ela tem a sua origem, a sua importância no incêndio, talvez a ocorrência pela dimensão que mais tem notoriedade, mas as especialidades técnicas de um bombeiro, elas vão muito além disso, né? Nós atendemos acidentes diversos, acidente de trânsito, acidente de altura, pessoas presas em elevador. E não só relacionado à defesa da vida, nós muitas vezes atendemos corte de árvores para neutralizar riscos, né? Também atendemos animais, seja cavalo, gato, cachorro. Então há uma diversidade enorme e qualquer atendimento que exija uma especialização técnica, um equipamento específico, é com o bombeiro que a comunidade pode contar. Bom, Cláudio e Yasmin, a gente também veio conversar com o Tenente Silveira, porque agora com o inverno também as pessoas usam muito aquecedor, principalmente lareiras, né? Recomendações que o Corpo de Bombeiros passa para a população em casa e o tipo desses atendimentos, dessas ocorrências mais frequentes no inverno, são relacionados a algum tipo de aquecedor, essas coisas assim que são usadas para aquecer a casa durante o frio? Como é que é isso? Então, nós reconhecemos a importância de climatizar ambientes, né? Nós sabemos
quanto isso proporciona conforto, às vezes até saúde para as pessoas, mas sempre ressaltamos que cada equipamento tem a sua recomendação, seja ele elétrico ou a combustão. Em relação aos elétricos, nós ressaltamos a importância de conhecer e aplicar as recomendações de cada fabricante, de cada equipamento, evitar adaptações, né? E geralmente nos próprios manuais isso já consta. Então, quando adquirir um equipamento elétrico, é importante ler o manual e atender aquilo que o fabricante recomenda. A combustão, nós não recomendamos aqueles artesanais, certo? Aqueles improvisos que se faz, muitas vezes com álcool, enfim, nós não recomendamos porque nós atendemos regularmente ou eventualmente acidentes relacionados a essas adaptações, essas criações caseiras. E a combustão, né, aqueles lareiras, né, por exemplo, nós recomendamos que a pessoa esteja sempre observando, né, a queima, não abandone, evitar usar quando estiver dormindo. E é importante também que o calor produzido na lareira não esteja atingindo, né, não esteja aquecendo materiais do entorno que possam dar origem a um fogo fora do controle humano. Então, além disso, a construção da lareira ela deve ser feita por profissionais que conhecem, né, esse tipo de construção. E é possível usar, nós reconhecemos, né, a necessidade, mas sempre alertamos para que não haja nenhuma imprudência ou negligência em relação ao uso. E tem algum tipo de ocorrência assim, que é mais frequente no inverno relacionado a esse tipo de coisa? Algum aquecedor? Geralmente é mais frequente realmente daqui a pouco algum tipo de aquecedor ou outro problema assim, que acaba sendo mais ocorrente. Com mais frequência as ocorrências do inverno? Chega a ter essa medida, essa ideia ou vocês não? Sim, as ocorrências elas decorrem do comportamento humano, né? Então, por óbvio, nessa época do ano, as pessoas começam a se utilizar mais desses recursos e é justamente esses equipamentos, esses recursos que dão origem às ocorrências típicas dessa época. Nós temos um levantamento estatístico, sim, que agora eu não estou preparado para apresentá-lo, mas pelo nosso cotidiano, pela nossa rotina, nós percebemos que algumas ocorrências desse período do ano decorrem dessa necessidade, né, do clima. E para encerrar, Tenente Silveira, para ligar 190, o telefone para contato, para também acionar o Corpo de Bombeiros em qualquer tipo de ocorrência. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, o 193 é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, né? É importante que, já ocorrendo um princípio de incêndio, se a edificação tiver um equipamento de controle do incêndio, como extintores, que tenham pessoas treinadas para a utilização. E mesmo que alguém esteja utilizando um extintor, é importante que o 193 seja acionado, porque o bombeiro ganha tempo. Algumas pessoas, às vezes, na investida de controlar um incêndio, esquecem de ligar para os bombeiros. E aí o tempo é precioso para nós nesse caso, né? E a outra recomendação é o seguinte: ocorrendo um incêndio, é importante que a pessoa, numa edificação, que a pessoa saia abaixada o mais próximo do chão possível. Se possível, ter uma parede como referência até chegar à porta, para a pessoa não se desorientar. E não retornar para salvar algum bem, né, algum material. Isso pode expor demais a pessoa. E, se possível, manter as portas da edificação fechadas para diminuir a velocidade da propagação do fogo. Outra recomendação que nós temos é que, se for essencial, indispensável que as pessoas se utilizem desses aquecedores durante o sono, que todas as portas internas estejam fechadas, porque dessa forma o fogo tende a progredir com menor velocidade e esse tempo é precioso para nós e para as vítimas que estão expostas.
Agradecer ao primeiro-tenente Silveira, obrigado por nos atender. E essas recomendações, Cláudia e Yasmin, recomendações importantes, né? Ainda mais agora, né? Chegando o inverno cada vez mais forte aqui no estado, né? E as pessoas acabam utilizando, mas sempre importante lembrar dessas recomendações para evitar algum tipo de problema. E aí o contato, né? Através do 193, como ressaltou aqui o tenente. Obrigada, Paulo Nunes. A gente volta contigo das ruas a qualquer momento, mas é muito importante essas dicas de prevenir incêndios dentro de casa, ainda mais está faltando pouquinho para chegar ao inverno. E agora, Cláudia Andrade, quem a gente recebe aqui?